Graça e paz, irmãos da comunidade Hebron. Mais uma vez é um motivo de muita alegria, muita honra estar com vocês. E espero que esse ano seja a última vez online, né? Que a gente possa se ver fisicamente, se abraçar. Nós estamos aqui no Brasil. Eu estou aqui na casa da minha mãe, meu padrasto, cuidando dela. Sei que os irmãos aí estiveram orando por ele. E o pastor Ebinho está lá em Minas, na casa da mãe dele, com as crianças. Mas graças a Deus, estamos todos bem. Eles já passaram e graças a Deus estão bem, estão terminando de se recuperar. E eu estou aqui ainda, cumprindo a minha missão de filha, aqui na casa da minha mãe. E agradeço a vocês por todas as orações, por todo o apoio de vocês, da nossa família. Muito obrigada. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Amém? É muito bom estar junto com vocês. Eu gostaria de começar fazendo uma pequena oração por nós, por esse momento, né, por essa live missionária, que o Espírito Santo possa nos tocar nesse dia e que nós possamos realmente entender qual é a nossa missão aqui na Terra. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade de estar com os meus irmãos da família Hebron, pastor Genils, pastora Fabiana. São filhos tão amados, Senhor. São filhos que têm nos honrado tanto, Pai. Cubra eles, Pai. Guarde cada um que o Senhor tem confiado a eles, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa igreja e nós pedimos ao Senhor, Pai, que a tua palavra possa fluir nesse dia sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos ouvir, ó Pai, e entender aquilo que o Senhor deseja de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria começar com um versículo muito conhecido de todos nós. Eu acho que talvez seja o primeiro versículo que nós aprendemos quando nós nos convertemos. Ainda criança na igreja também, é um versículo que nós memorizamos, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Não é verdade? Todos nós conhecemos esse versículo. Eu queria enfatizar essa palavra amor, porque ele nos amou, porque Deus amou tanto. E eu quero dizer para vocês que a nossa missão mais importante é o amor. Às vezes, nós nos ocupamos com tantas coisas e nós temos tantas coisas a fazer e tantas atividades e tantas pessoas para ajudar, tantas pessoas a serem socorridas. E tudo que eu aprendi esses 2 anos lá no Quênia, através da vida dos irmãos que estiveram aqui no Brasil, segurando a corda para nós, é que é o amor que move, é o amor que sustenta. E todas as vezes que eu me deparava com uma situação difícil, uma situação que precisava da ajuda dos irmãos, e essa ajuda chegava até nós, muitas vezes eu ia para o meu quarto chorar, mas não de tristeza, eu ia para o meu quarto chorar de alegria e agradecer ao Senhor, e eu ficava assim, Deus, mas que amor é esse? Que amor é esse que me constrange ao ponto de eu estar aqui tão longe e ter pessoas que se importam, e ter pessoas que realmente abraçam a causa, não porque estão me vendo, não porque estão perto de mim, mas porque realmente elas amam. E esse é o diferencial. É isso que faz a diferença, é o amor. Porque Deus, ele só pode amar as pessoas através de nós. Então, é através de nós que esse amor flui. Porque ele nos deu o exemplo. Ele sacrificou primeiro por nós. Ele entregou o único filho dele por amor a nós, por amor à humanidade, não só a nós, mas a todos. Às vezes nós olhamos para esse mundo e nós vemos como a maldade ela tem crescido, né? E lá em Mateus 24:12,
se você quiser abrir e ler, eu vou ler esse versículo, porque ele é um versículo muito importante para nós nesses dias, porque Jesus estava ensinando sobre os últimos dias. Ele estava ensinando sobre o final dos tempos. E em Mateus 24:12, ele diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão que diz assim: o amor de quase todos se esfriará. E é o que nós temos visto, essa realidade. Que o amor ele tem se acabado, o amor ele tem se esfriado. Nós temos visto que as pessoas têm se matado, mães têm matado filhos, filhos têm matado os pais. E qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como filhos de Deus? Porque a criação, ela espera a nossa manifestação. E como que nós vamos nos manifestar? Porque muitas vezes nós nos manifestamos como juízes, nós nos manifestamos como aqueles que ficamos revoltados, é normal, nosso coração, nós somos seres humanos, quando nós vemos a maldade, nós queremos ver a justiça sendo estabelecida. Mas Jesus, ele disse outra coisa, ele disse que ele não veio para julgar o mundo, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E a nossa missão só se completa quando nós começamos a amar como ele nos amou. Porque Jesus, ele nos amou até o fim. E ele deu a vida dele por nós. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios. Vamos continuar falando um pouco sobre essa palavra amor, para nós entendermos um pouco sobre esse amor de Deus que foi designado a nós. Porque Jesus, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra e ele nos deixou o Espírito Santo. E nós só podemos amar porque nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Nós só podemos continuar a missão de Jesus, que é amar as pessoas pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, o último versículo, antes de começar o 13, diz assim: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Outras versões dizem um caminho sobremodo excelente. E aí começa a se descrever falando sobre o amor. E essa palavra, sobremodo excelente ou superior, ela significa além da medida. Então, Paulo aqui ele está querendo dizer que ele está querendo mostrar para nós um caminho além da medida. E ele começa a falar que mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E ele continua falando sobre várias obras, sobre dons, sobre obras, sobre entregar-se a si mesmo. E no versículo 4, ele começa a definir o que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento. Eu continuo falando sobre o amor, eu queria enfatizar aqui com vocês, no versículo 10, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Ou quando vier o que é completo, ou perfeito. Essa palavra também pode ser perfeito. E essa palavra perfeita, ela significa maturidade. Então, nesse caminho que nós vamos trilhar do amor, é um caminho onde nós precisamos nos amadurecer, nós precisamos crescer. E logo em seguida, quando ele usa essa palavra, ele começa a falar o que ele fazia quando ele era criança. Quer dizer, quando ele era imaturo, né? Quando ele era imaturo, ele falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança.
Então, nesse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, é também o caminho da maturidade, porque só os filhos maduros, eles vão poder amar os filhos imaturos ou as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que estão no caminho de trevas, se houver maturidade. Porque quando nós temos maturidade, o nosso primeiro pensamento não vai ser de julgar aquela pessoa, mas de entender por que, que ela está naquele caminho, por que, que ela está naquela situação, e o que eu posso fazer para mudar a realidade dessa pessoa. É o que nós vemos Jesus fazendo o tempo todo, não é verdade? Eu queria destacar uma história só, que essa semana eu estava lendo, que é a história da mulher samaritana, lá em João 4. Ele não marcou um encontro com essa mulher, mas ele sabia que essa mulher ia lá tirar água nesse poço. E ele sabia o horário que ela estaria ali naquele lugar. E ele foi lá e ele começou uma conversa com ela. Ela foi tirar água, lá em João 4. Ela foi tirar água no versículo 7, João 4, versículo 7. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus, e Jesus estava ali propositalmente para conversar com aquela mulher. E a Bíblia diz que foi na hora sexta que ela foi buscar água. E a hora sexta é mais ou menos meio-dia, ou a hora mais quente do dia. Será por que essa mulher tinha que buscar água a essa hora? Será por que ela não ia no horário que todas as outras mulheres iam buscar água, num horário mais fresco? Não havia nenhum movimento ali naquele poço, em volta daquele poço, esse horário. Porque provavelmente ela era a única pessoa que ia até o poço buscar água ao meio-dia. E Jesus começa uma conversa com ela. E ela nunca imaginaria que um judeu pudesse estar sozinho ali naquele lugar, porque também era perigoso para ele por conta da inimizade que havia entre os samaritanos e os judeus. Era perigoso para ele estar ali sozinho. Mas ele aceitou correr o risco para poder entrar na vida daquela mulher e dizer para ela que ele era a água viva, que ele era a água da vida. E provavelmente ela estava ali sozinha, ela buscava água esse horário porque ela não tinha uma boa reputação. Ela já tinha tido 5 maridos, então ela era rejeitada por aquela sociedade. Ela era rejeitada de tudo e de todos. Porém, Jesus decidiu se encontrar com ela. E ele se revela a ela, ele se revela que ele é o Messias. Provavelmente essa é a primeira vez que Jesus, no seu ministério, ele diz que ele é o Messias. Talvez seja a primeira vez que ele se declara Messias, ele se declara para uma mulher samaritana, que era rejeitada de todos. E ela faz algumas perguntas para Jesus sobre adoração, qual que era o lugar certo de adorar, se era aqui nesse monte, se era em Jerusalém. E Jesus respondeu para ela, no versículo 23, que a hora vem, e já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus começa a ensinar para ela sobre adoração. E ela sai dali, depois que ele se revela a ela que ele é o Cristo, ela vai para a cidade contar para todos que um homem disse para ela tudo o que ela havia feito. Então nós começamos a olhar para Jesus e ver as atitudes dele, e parece que todo o tempo ele está nos mostrando, ele está enfatizando para nós que muitas vezes aqueles que são rejeitados por todos, aqueles que são menosprezados, colocados de lado, mas ele também morreu por eles.
ele também os ama. E nós precisamos olhar com os olhos de Jesus, porque se nós não olharmos com os olhos de Jesus, nós não vamos conseguir chegar até essas pessoas, que talvez são as mais difíceis, que talvez são as mais perdidas aos nossos olhos, ao nosso ver, ao nosso julgamento. Quando nós estávamos lá na África, muitas vezes a gente olhava situações e a gente se perguntava, meu Deus, mas como? Por que que essa pessoa vive dessa maneira? Por que que essa pessoa vive nesse lugar? Por que que essa pessoa está nessa situação? Mas se nós chegamos até a ela, então nós não devemos perguntar mais por quê, mas sim como eu posso, o que eu posso fazer, como eu posso fazer. Eu posso mudar a realidade dela, eu posso mudar um pouco a vida dela, porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa, na verdade? Nós podemos mudar a realidade de uma pessoa. Nós assistimos lá na África um documentário sobre um homem queniano, o nome dele, depois eu vou escrever para vocês. Ele, ele foi muito rico na época dele, bilionário. E um dia Deus falou para ele vender tudo e começar a cuidar de crianças de rua. E ele começou a pegar crianças nas ruas, nas favelas, para a casa dele. E a família dele pensou que ele estava ficando doido. E a frase que é a frase dele até hoje, ele tem um orfanato, ainda tem um orfanato em um lugar assim extraordinário. Ele falou assim: mudar uma criança de cada vez, mudar uma vida de cada vez. Então, foi essa missão que ele começou a cumprir. Ele começou a mudar a vida de uma criança de cada vez. E hoje, nesse lugar, onde era um deserto, é um manancial. Ele tinha uma terra que era deserta e ele construiu o orfanato dele nesse lugar. E hoje lá é um manancial onde vidas de crianças são transformadas. Muitos já foram formados hoje, têm suas profissões, têm suas famílias. E ele ouviu a voz de Deus para fazer algo. E talvez pareça tanta loucura para algumas pessoas. Por exemplo, por que o pastor Genilson, a pastora Fabiana, mora aí no meio da comunidade? Talvez alguns já até questionaram, né? Por que vocês continuam aí? Por que vocês não procuram um lugar melhor para vocês morarem, uma realidade melhor? Não, mas não é isso. A missão que Jesus deu para eles foi estar aí nesse lugar, no meio dessas pessoas, no meio desse povo que precisa de amor só, mais nada. Não é verdade? E no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, vamos continuar lendo aqui, nós estávamos em João, né? Vamos voltar para lá. Ele fala, né, sobre a maturidade aqui, quando ele era criança, e no versículo 13 ele fala assim: portanto, agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E eu estava me perguntando hoje para o Senhor, por que que o amor permanece? Por que que o amor não acaba? Se a fé é a esperança, tem fé e tem esperança, mas o amor é o único que vai permanecer. E a resposta está lá em 1 João. Vamos abrir lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado, é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E nós sabemos que ele nos amou primeiro, por isso que nós temos a capacidade de amar. E aqui diz, no versículo 8, eu devia ter começado um pouquinho antes, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a resposta da minha pergunta ao Senhor, que eu estava perguntando, mas por que o amor não acaba? Por que o amor é o único que vai permanecer? Porque Deus é amor. Porque Ele é o amor. Porque hoje, diante de toda a situação do mundo que nós estamos vivendo, pandemia, pessoas morrendo, pessoas internadas, em situação grave, nós vemos que ainda há esperança no coração de muitos. Muitos esperam a cura de um parente, muitos acreditam e têm fé que a vacina é a solução do problema. Então, a fé é a esperança, mesmo que a fé não seja em Deus, que seja em alguma ação, em algum resultado, existe a fé, existe a esperança. Mas o único que vai permanecer é o amor, porque Deus é amor. Todas essas outras coisas, elas vão passar, elas vão se acabar. E nós precisamos levar as pessoas até Ele, que é o amor. Porque uma hora ela vai se desesperar, porque a fé dela não tem resposta mais. Uma hora ela não vai mais ter esperança, ela não vai acreditar mais em ninguém, porque as pessoas têm enganado, as pessoas têm mentido, as pessoas têm desiludido, mas existe alguém que é amor, existe aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou por nós, que é o amor e é a razão de nós estarmos aqui. E nós só vamos cumprir a nossa missão quando nós fizermos isso por amor a Ele e com o amor que Ele colocou no nosso coração através do Espírito Santo. Porque naturalmente nós vamos amar aqueles que nos amam, não é verdade? Naturalmente nós vamos nos afeiçoar com aqueles que estão perto de nós, com aqueles que nos agradam, com aqueles que nos abraçam, nos confortam. Mas, naturalmente falando, nós não vamos amar aqueles que estão perdidos, que estão sujos na lama do pecado. Nós, muitas vezes, vamos olhar com um olhar de indiferença ou com um olhar de julgamento. Mas, quando o nosso coração está cheio do amor do Pai, nós podemos olhar com um olhar diferente. Como Jesus olhou para as pessoas quando ele estava aqui na terra. Jesus, ele tocou em um leproso quando ninguém faria isso. Quando ninguém em sã consciência tocaria em um leproso, porque ele sabia que ele poderia pegar aquela doença e morrer com aquela doença, com a pele toda ferida, com a pele toda podre. Mas um dia no caminho, um leproso o abordou. E eu imagino que todos ali em volta de Jesus ficaram com medo ou até mesmo tentaram afastar aquele leproso de perto das pessoas, porque o leproso ele não podia se aproximar de ninguém. Ele deveria andar longe das pessoas, ele ficava num lugar afastado. Havia um lugar, quando o povo se acampava, o povo de Israel, quando eles estavam peregrinando no deserto, havia um lugar designado para os leprosos, um lugar separado, um lugar afastado. Eles não podiam estar no meio do povo, porque era uma doença contagiosa. Mas Jesus decidiu tocar nele. Jesus decidiu amar ele para que ele fosse curado. Então, nós precisamos chegar a esse nível de tocar as pessoas com amor.
com amor que vem do Pai. Não importa para que lugar nós vamos, se é aqui no Brasil, se é na favela aí do lado da sua casa, se é aí na favela onde você mora, se é lá do outro lado do mundo, em países que talvez a gente nem saiba o nome, que ele vai te enviar, como ele fez com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele falou só para ele: sai da sua terra e da sua parentela. Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e nós pensamos apenas em um lugar longe, apenas em um lugar desconhecido. Mas muitas vezes, quando eu olho para essa palavra, lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, eu também penso assim, quando ele diz, sai da sua terra, eu também penso assim, sai do seu conforto, porque às vezes nós estamos em casa, tão confortáveis, no nosso lugar, na nossa casa, um lugar conhecido, e hoje ainda está mais difícil nós sairmos da nossa casa, por conta que tem decretos e tantas coisas que nós não podemos fazer, porque tem um vírus circulando, nós temos que estar de máscara, nós não podemos nos aproximar das pessoas, nós não podemos abraçar as pessoas, e tem tudo isso agora. A nossa missão, ela não mudou. O nosso ID que Jesus nos deu, ele ficou mais difícil hoje por conta dessa pandemia, onde nós não podemos nos aproximar das pessoas, não podemos abraçar, temos que sair de máscara, mas nós precisamos ir de encontro àqueles que ele colocou no nosso coração. Como Deus um dia chamou Abraão para sair da terra dele, para sair da casa dele, para sair do conforto, do lugar que ele conhecia, para ir para uma terra que Deus ia mostrar. E às vezes, quando nós lemos essa palavra, nós pensamos só em um lugar longe, um lugar desconhecido, como nós estávamos ali na África, longe, do outro lado do Oceano Atlântico, uma terra distante, uma terra desconhecida por nós. E Deus nos permitiu estar ali por 2 anos. Mas muitas vezes, esse sai da sua terra, para mim, ele também diz respeito a sair do nosso conforto, a sair da nossa casa. E hoje, a sair desse lugar de medo, porque muitos estão com medo. Eu não sei aí onde vocês estão, mas em alguns lugares que eu já andei aqui no Brasil, eu percebi esse medo. As pessoas estão com muito medo. De lugares que nós visitamos, igrejas que nós visitamos, que ninguém teve coragem de se aproximar de nós. E isso é o medo. E eu respeito o medo de algumas pessoas, porque perderam seus entes queridos. Não estou as julgando por causa disso, mas nós precisamos continuar a nossa missão, apesar de tudo isso, apesar de toda a dor, apesar do medo, apesar da distância que muitas pessoas estão, muitas não querem mais ir à igreja, mas muitas vezes nós vemos esse medo ser rompido quando as pessoas estão na fila do banco, quando as pessoas estão no supermercado, quando as pessoas estão na rua. Então, nós vemos que algumas pessoas, elas selecionam o medo dela para alguns lugares e outros não. E essa realidade, ela não pode nos parar, ela não pode nos fazer esquecer que ele nos deu uma missão, que ele nos deu uma palavra, seja aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, até aonde ele nos mandar. Seja, talvez você vai cumprir a sua missão aí, na sua vizinhança, aí na sua igreja, e talvez ele vai te mandar para lugares bem longe, como ele fez com Abraão. Ele mandou Abraão sair. E a primeira coisa que eu vejo nesse chamado de Abraão é que Abraão ele confiou 100% naquele que chamou ele, não é verdade? 100%. Tanto é que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele viu coisas
e no coração dele ele esperou coisas que ele jamais sonhou, que ele jamais imaginou. E ele foi. Deus falou com ele, ele foi, ele pisou para frente, foi e acreditou naquilo que Deus tinha falado para ele, na promessa que Deus tinha entregado para ele. Então, confia 100% naquele que te chamou. Ele te chamou aí para evangelizar essa comunidade. Confia 100% nele. Ele vai te dar as palavras certas. Ele vai colocar as pessoas no seu caminho. Então, aprenda a olhar como Jesus olharia para elas. Aprenda a amar como Jesus amaria elas. Amém? A segunda coisa que eu vejo, e eu já falei para vocês, é que sair da nossa terra é sair da nossa zona de conforto. É sair da nossa segurança e cumprir aquilo que o Pai pediu para nós. E ir de encontro àqueles que o Pai colocou no nosso coração. É muitas vezes levantar mais cedo e orar por aquela pessoa que você viu lá na rua, que você não sabe como se aproximar dela, ou talvez aquele irmão que se desviou da igreja por algum motivo, mas você está sem jeito de chegar até ele. Mas lembra de uma coisa, o caminho do amor é o caminho da maturidade. E se você é um filho mais maduro, então talvez seja a hora de você ir lá, tá? E abraçar esse seu irmão que está perdido. Porque o pai está pronto para receber ele de braços abertos. Mas o pai precisa de nós. Ele precisa amar através de nós. Nós é que somos representantes dele aqui nessa terra. Nós que somos filhos, filhos maduros para se manifestar. Amém? E a terceira coisa que eu vejo no chamado de Abraão é que ele foi aonde Deus ia mostrar para ele. Ele não tinha um mapa, ele não tinha um endereço, ele não tinha o nome da cidade, ele não tinha um GPS. E hoje nós temos toda a tecnologia, né, à nossa disposição. Mas Abraão não tinha nada disso. Talvez ele deveria ter uma bússola, não sei, para se guiar no caminho. E ele foi assim mesmo, sem saber para onde ele ia. E muitas vezes nós queremos escolher para onde nós vamos, né? Nós queremos escolher, ah, não, Deus, deixa eu ir para outro bairro, esse aí eu não gosto muito, eu acho que ali é um pouco perigoso, as pessoas ali não são muito abertas, mas o que nós precisamos fazer é ir aonde Ele nos mandou, não aonde a nossa alma deseja, aonde nós nos sentimos mais confortáveis, não, vamos ir aonde o Pai nos mostrar, e Ele vai mostrar para nós, Ele vai nos guiar nesse caminho, porque Ele coloca pessoas para nos direcionar, Ele nos dá uma paternidade, para nos dar uma palavra. Vocês têm um pastor, uma pastora que estão vivendo paternidade, eles têm autoridade para direcionar vocês. É aqui, é ali, é ali. Vamos juntos como igreja. Vamos juntos como igreja fazer a diferença. Eu sei que vocês aí como igreja, vocês têm feito diferença. Eu sei que vocês estão indo além das barreiras, além do medo, da pandemia. Eu sei que vocês têm rompido, que vocês têm obedecido a paternidade de vocês. E quando vocês obedecem, vocês são abençoados. Quando vocês obedecem, Deus, Ele prospera, Deus, Ele protege. E a quarta coisa, que eu já até falei, é não julgar, apenas amar. Lá em João 12:47, que Jesus disse que Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Um dia Ele virá para julgar todos aqueles, todos nós, na verdade. Um dia Ele virá para julgar, Ele virá como juiz. Mas agora Ele veio para salvar. Ele esteve aqui
cumprindo a missão dele até o final, entregando o corpo dele como um sacrifício perfeito ao Pai, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação, a oportunidade de levar essa salvação a outros, e essa oportunidade que ele tem nos dado. Nós estamos na última hora, nós estamos nos últimos momentos da volta de Jesus. Se nós olharmos para tudo que tem acontecido, se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver que as escrituras estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo e nós precisamos estar preparados. E nós precisamos levar o maior número de pessoas possíveis a Ele, para que a colheita seja grande naquele dia. Que nós não desistamos do amor, que nós não desistamos das pessoas, porque Jesus morreu por pessoas, Ele morreu por nós, Ele morreu por esses que estão à nossa volta, por nossos familiares, que algumas vezes, muitas vezes, estão longe do Senhor, mas Ele se entregou por todos. Nós precisamos levar essa palavra ao nosso vizinho, ao nosso bairro, à nossa cidade, até aos confins da terra. Vocês têm ido até os confins da terra, através das orações de vocês, através das ofertas de vocês, vocês têm feito a diferença. Quero mais uma vez agradecer a essa igreja, a essa família. Vocês são uma família para nós, uma família muito especial. Deus colocou-se nas nossas vidas e que a gente nunca poderia imaginar que vocês iam nos amar dessa maneira. Vocês iam segurar a corda dessa maneira e nos honrar dessa maneira. E eu sei que o Senhor vai retribuir a todos vocês, a 100 por um, em nome de Jesus. Que essa igreja terá grandes colheitas de vidas, de almas para o Senhor Jesus. Porque vocês sabem amar, vocês sabem o que é o amor. E vocês vão espalhar esse amor aí muito e muito mais, em nome de Jesus. Amém? Vocês são filhos amados, nós amamos vocês. E eu espero que essa pequena palavra possa ficar no coração de vocês e que vocês possam continuar cumprindo a missão de vocês aqui na Terra. A missão que Jesus deu a cada um de nós. Que vocês não tenham medo, que vocês não retrocedam, mas que vocês continuem aí fazendo a diferença, que vocês continuem aí amando aqueles que ninguém quer amar, que vocês continuem aí indo em lugares que ninguém quer ir, cuidando de crianças que ninguém quer cuidar. Que vocês continuem, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Não se importe com o que os outros dizem, mas firma a sua fé e o seu coração naquilo que Deus falou, naquilo que o Senhor colocou no seu coração. E você aí que muitas vezes questiona, por que o pastor Genilson, a pastor Fabiana quer investir nisso, quer investir nessas crianças, nessa comunidade? Não questiona, vá fazer, vá amar. Eu tenho certeza que você tem um dom e um talento, algo a acrescentar. Tenho certeza que você pode ir e ajudar e fazer alguma coisa. Porque o amor nos aperfeiçoa quando nós amamos uns aos outros, é porque nós temos dons e talentos diferentes. Nós temos personalidades diferentes e nós podemos ajudar uns aos outros, acrescentar na vida do meu irmão e o meu irmão acrescentar na minha vida. Amém? Sejam fortes e corajosos, que o Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês nas grandes e pequenas missões. O Senhor é com vocês aí em Jacintim até os confins da terra, aí em Maceió e até os confins da terra. Amém, família Hebron? Amamos vocês de coração e que o Senhor possa abençoar vocês poderosamente. Eu queria pedir para vocês, antes de terminar essa live missionária, que vocês estivessem aí, fazendo um clamor por Israel, por Jerusalém. A Bíblia diz para que nós possamos orar pela paz em Jerusalém, que nós possamos orar pela paz dos nossos irmãos.
Amém? Que o Senhor possa estar guardando todos aqueles ali que estão ali em meio a essas bombas, crianças, velhos, jovens, que vocês possam estar intercedendo por eles. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela oportunidade. Um forte abraço a todos os irmãos da família Hebron. Amém?